Bom dia, queridos irmãos. Nós vamos então dar início à nossa escola bíblica dominical e eu quero lembrar os irmãos que nós estamos falando sobre a ordem da salvação. E na semana passada, se você se lembra bem, o Narciso falou com vocês que nós trataríamos de um tema que foi sobre a regeneração, e esse tema ele não está claro numa disposição clara das perguntas do catecismo, como nós temos trazido. No entanto, ele passa lá pelo catecismo várias vezes, ele só não cita isso como uma pergunta. E na aula de hoje nós vamos seguir por esse mesmo caminho, porque nós vamos falar de algo também que o catecismo não trata de maneira a fazer perguntas diretas a respeito disso. Então hoje nós vamos começar, na verdade serão 2 aulas a respeito disso, nós vamos começar a falar sobre conversão. Depois que nós terminarmos essa primeira aula, o Narciso vai continuar, porque essa aula se divide em 2 partes. A conversão, ela passa por 2 processos que nós precisamos vivenciar. O primeiro desses processos é o que nós vamos ver hoje, que é a fé. E o segundo desses processos é o arrependimento, que o Narciso vai trazer, então, na aula da semana que vem. Então, nós vamos começar aí a dar início a esse tema tão importante. E isso é um tema, de fato, bastante importante, irmãos, porque existem bastante variáveis nas formas como as pessoas ou as igrejas acabam, ou outras denominações, outras teologias, acabam vendo a questão da conversão. Então nós vamos trabalhar um pouquinho sobre ela. Eu quero avisar você, se você tiver perguntas, faça suas perguntas, pode levantar a sua mão, o microfone vai chegar até você. Se você não tiver aquela, como é que eu posso dizer assim, aquela pouca vergonha de falar na câmera, se você é uma pessoa envergonhada, tímida e tal, não gosta de falar na câmera, no microfone, então eu vou pedir para você abrir o seu YouTube aí, entra lá no canal da igreja, e aí você pode mandar a sua pergunta lá no chat escrito lá. Aproveita, já dá um like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e coisa e tal. E aí você pode escrever lá, e aí o Narciso está com o celular ali na mão, e ele vai então lendo ali para nós as perguntas, tá bom? Então fiquem à vontade para quem está nos assistindo em casa ou para você mesmo que está aqui, você pode participar lá. E é importantíssimo que você de fato participe. Pergunte, tire suas dúvidas, veja se você tem alguma questão que ficou perdida no passado aí, que você talvez queria ter tirado e não tirou, ou alguma dúvida de alguma coisa que você leu ou ouviu em algum lugar e eventualmente ficou aquela pulga atrás da orelha, né? Então o momento é esse para a gente poder tirar as dúvidas sobre conversão e fé, tá bom? Nós vamos então, irmãos, abrir as nossas Bíblias lá em Mateus, Evangelho segundo Mateus, texto conhecidíssimo de todos nós, Evangelho segundo Mateus, capítulo 17. E o Narciso vai ler para nós, com aquela bela voz de radialista, William Bonner. Não, William Bonner não, outra pessoa melhor. Os versículos 20 e 21, por gentileza. E diz assim a palavra de Deus no Evangelho segundo Mateus, capítulo 17, versículos 20 e 21. Jesus respondeu: por causa da pequenez da fé que vocês têm, por causa da pequenez da fé que vocês têm, pois em verdade lhes digo que se tiverem fé como um grão de mostarda, dirão a este monte: mude-se daqui para lá, e ele se mudará. Nada lhe será impossível. Mas esse tipo de demônio só pode ser expulso por meio de oração e jejum. Veja que são 2 assuntos, né, que o texto trata. Nós vamos orar, mas veja que são 2 assuntos, né? O Senhor Jesus está falando ali sobre fé, mas ao passo que o contexto, né, é sobre a expulsão de um tipo específico de demônio, né? Mas nós não vamos falar sobre possessão, nada disso, fique tranquilo. Já falamos bastante sobre isso. Hoje nós vamos falar só sobre conversão. Mas antes vamos orar, pedir que o Senhor ilumine o nosso coração e nosso entendimento nessa aula. Senhor Deus, nós louvamos o Teu nome, Pai, porque nós chegamos nesse domingo de manhã dispostos e preparados para ouvir a Tua palavra. Nós precisamos da voz do Senhor, Pai, nós precisamos do consolo do Senhor, nós precisamos da instrução que a Tua palavra nos dá, da exortação que a Tua palavra nos dá. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor fale conosco nessa manhã, que o Senhor derrame de graça sobre as nossas vidas, Pai, que o Senhor ministre aos nossos corações a respeito da conversão, a respeito da fé, que o Senhor tire as nossas dúvidas a respeito disso, que através do uso da Tua palavra, Deus, o Senhor aumente a nossa fé e que possamos sair daqui ainda mais
crentes, ainda mais fiéis ao Senhor, ainda mais obedientes, ainda mais dispostos, ainda mais preparados pelo Senhor para continuar te servindo e adorando o teu nome. Nós pedimos por tudo isso, Deus, e também te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então vamos começar. Eu quero começar então pedindo para você, e eu quero que você participe de fato nesse momento. Eu queria muito que você me dissesse o que é conversão. Pode começar, vai. Quem primeiro? O que é conversão? Pode escolher, Narciso, se quiser. Está com o microfone aí, pode escolher. O que é conversão? Queria ouvir um pouquinho dos irmãos, o que vocês pensam sobre isso, o que vocês aprenderam sobre isso. O que é conversão? Acredito que a conversão, no sentido mais literal da palavra, é quando você está indo numa direção e você muda para outra direção oposta, né? Você converte. Você está indo para a direita e vai para a esquerda. Isso. No sentido geral é isso. O que mais que a gente pode pensar sobre conversão? Esse é o básico, né? O básico do básico é isso. O que mais que a gente pode entender sobre conversão? Passa ali. A conversão é uma mudança, né? É uma mudança profunda. No nosso caso é quando somos pecadores e venhamos a conhecer que somos e aí partimos para o arrependimento. Eu acredito que deva ser essa resposta para a pergunta. É por aí. Conversão é simplesmente, irmãos, o ato, e preste bem atenção, a conversão ela é um ato divino, ela não é humano, a menos que você seja arminiano, aí é um ato humano também, mas para nós a conversão é um ato completamente, totalmente, exclusivamente divino. Não existe nenhuma participação do ser humano para que ele alcance a conversão. Então você já deve ter dito, ou já deve ter ouvido alguém dizer, por exemplo, que a pessoa se converteu, né, como se estivesse na posição dela fazer isso. Mas a verdade é que nós não podemos nos converter, nós somos convertidos. O nosso caminho, a nossa trajetória de vida, nossa história, nossa alma, todo o nosso ser, ele é convertido a um lugar específico, a um alvo específico dessa conversão. E essa conversão, né, esse alvo é Cristo. Nós somos convertidos, nós somos levados, transformados para Jesus. Então é importante que a gente saiba disso, que é um ato totalmente divino, que não depende de nós. É um ato soberano da vontade e da graça de Deus. Isso é extremamente importante para que a gente possa entender já no primeiro momento o que é essa conversão. Agora, existem algumas características da conversão que nós vamos tratar, né? Duas delas, especificamente, que é a fé e o arrependimento. Primeiro a fé, depois o arrependimento. A fé, inclusive, vem antes da conversão, certo, Narciso? Antes da conversão. Primeiro Deus dá a fé, e aí depois a gente passa pelo processo de conversão. Pega o microfone. Pelo que eu estava assim, matutando, que a gente está estudando isso juntos, né, Rev? A gente viu isso no seminário. E eu creio que, pelo que eu tenho entendido assim, ao longo dos estudos, é que a fé e o arrependimento são os dois elementos que completam a conversão, que são a conversão, né? Se você resumir o que é fé e o que é arrependimento, é a conversão propriamente dita, né? O que é importante, eu vi essa semana até um pastor reformado falando, o que é importante enfatizar é que a regeneração vem antes da conversão, porque a ideia, por isso que a gente tratou isso semana passada anteriormente da conversão. Isso. Porque a ideia é que o ser humano, por causa do pecado, ele está morto, e morto não tem como fazer nada, não pode ouvir, não pode nem dar a meia volta para fazer essa conversão, né? Ele precisa nascer de novo, ele precisa estar vivo de novo
para que ele tenha alguma resposta. Então o Espírito Santo ele faz isso, ele faz a pessoa nascer de novo, e então ela se converte, né, através da fé e do arrependimento. E a fé em Jesus, o arrependimento dos seus pecados são as provas de que existiu uma conversão, ou seja, um retorno, uma ida que estava em direção à morte, ao inferno, houve uma conversão agora para o estado natural, original lá, antes da queda, que é de estar indo em direção a Deus, isso, amando a Jesus. Então perceba, como o Narciso acabou de falar, que você passa por alguns processos, né? Primeiro você é ressuscitado do mundo dos mortos. Depois, o Espírito Santo, através da palavra, lhe concede fé. E depois que você ganha fé, o mesmo Espírito Santo, que convence do pecado, da justiça e do juízo, ministra no coração do crente arrependimento. Se a gente pudesse dar uma ordem nesse sentido cronológico, é assim que aconteceria. Na maioria dos casos, pelo menos, né, no geral, é assim que acontece. Agora, por que a gente tem que falar de conversão e a gente precisa falar de fé? Esse é um detalhe, né, porque a maioria das pessoas ela vai dizer que as pessoas, quando elas se convertem, elas se arrependem dos seus pecados. E é verdade. Né, isso é absolutamente verdadeiro. Agora, então, por que nós estamos falando de fé? Se a fé ela está muito mais ligada nos textos de Romanos, por exemplo, e de Gálatas, que nós vamos ver mais para frente, a fé está muito mais ligada com aquela outra palavrinha que a gente também vai ver que é um outro processo da salvação, que é a justificação. Certamente você já deve ter ouvido que a justificação ela acontece pela fé. Nós somos justificados pela fé. Então, o que fé tem a ver com conversão, de fato? A verdade, queridos, é que a conversão, como o próprio Narciso disse, ela não é um processo. Não existe um processo chamado conversão. O que existe é a união desses dois elementos que nos levam para perto de Cristo, que mudam a nossa trajetória de vida. Nós somos resgatados do reino das trevas e trazidos para o reino da maravilhosa luz de Deus. Este ato divino, ele perpassa por essas duas características. Primeiro a fé e depois o arrependimento. E é preciso lembrar duas coisas a respeito da fé. A primeira, a fé, segundo Efésios 2, 8 e 9, se você quiser até abrir lá para dar uma olhadinha, Efésios 2, 8 e 9. A fé, ela é um dom de Deus. É um presente que Deus ministra aos nossos corações. Ela não vem de nós. Não é algo que eu posso adquirir, que eu posso comprar, que eu posso conquistar. Ela vem, de fato, da parte de Deus. Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa lembrar sobre a fé. A fé é uma questão completamente divina. Narciso, você abriu aí? Se você puder ler para a gente. Faça. Pode fazer. E diz assim a palavra de Deus na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 2, versículos de 8 a 9. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Próximo. Qual é o comentário? Deixa eu ver aqui, ainda tenho 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, os quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. É interessante, Rev, esse texto em Efésios, assim, existe uma... o senhor já falou sobre os arminianos aí, né, e tudo mais, como que eles interpretam esse texto. Eles falam que a graça é o que é dom de Deus, né? E não a fé. Mas é interessante ver como a construção, até mesmo a tradução no português é muito boa desse texto, né? E no grego é a mesmíssima coisa. Aquele pronome demonstrativo isto, né? Ali no versículo 8, ele é neutro, ele não está se referindo à fé, que é um feminino, nem à graça ao feminino. Ele é neutro. Então, o que ele se refere a isto? A todo esse processo que é neutro. Isso. A graça, que vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Todo esse processo, que não é masculino nem feminino, é neutro, né? Então, por isso que o apóstolo Paulo fala isto, ou seja,
tanto a graça quanto a fé, e esse processo é dom de Deus. Todo esse processo é dom de Deus. A ministração da graça e a fé dada por Deus é dom, tudo é exclusivo de Deus. Então não tem como a gente falar que, pela própria língua portuguesa aqui, interpretando bem o texto, né, sabendo pelo menos o português, a gente sabe que não é a fé que é o dom de Deus apenas, assim como não é a graça o dom de Deus apenas, mas é a graça por meio da fé. Tudo isso é dom de Deus e nos leva para a salvação, como o texto mesmo diz aqui. Isso. Essa é uma coisa que a gente vai precisar repetir, irmãos, todas as aulas que nós dermos sobre a ordem da salvação. Porque salvação é uma obra de Cristo. É vamos dizer assim, um benefício que Cristo conquistou para si mesmo na cruz do Calvário. Tá? Não é algo que depende de nós, que tem a nossa intervenção. Existe sim a nossa participação nisso, porque nós somos os alvos dessa salvação, mas ainda assim nós somos apenas os receptores dessa salvação. A nossa possibilidade de responder a esse ato divino de salvação, ela só é possível por causa daquilo que Cristo faz. Tá? Então, a fé, em primeiro lugar, é um dom de Deus, é um presente de Deus, é algo que Deus faz. Eu estou aqui com o meu amigo Marcel, que é um rapaz que eu acompanho há muitos anos, desde que ele escolheu o caminho do protestantismo. Ele é de formação católica. E ele passou alguns anos na Quadrangular, na Batista, acho que agora está de volta na Quadrangular, e ele me passou aqui um texto de um livro, deixa eu ver, o livro Paulo e a Linguagem da Fé, de Nijay Gupta, da editora Thomas Nelson Brasil. Esse texto é uma ponderação, ao meu ver, de cunho arminiano. O senhor comentou sobre arminianos e sua versão diferente, né, da Ordo Salutis, da sua compreensão diferente da Ordo Salutis. Eu gostaria de ler esse pequenino trecho que ele colocou aqui para mim desse texto. Se o pastor puder comentar, seria bastante útil para ele. Legal, pode ler. Então é assim, o autor fala nesse livro, mas não é assim que as alianças santas judaicas funcionavam. Elas envolviam o que David Blumenthal chama de uma fusão entre a fé e a graça. A graça evoca a fé e a fé evoca a graça. Atos de amor imerecidos suscitam atos de fidelidade, enquanto atos de fidelidade suscitam atos de amor imerecido em todas as dimensões da existência. Assim, Deus nos ama na graça e nós somos fiéis a Ele, e vice-versa. Nós somos fiéis a Ele e Ele nos ama na graça da aliança. Blumenthal resume essa ideia citando Abraham Heschel. A fé é sensibilidade, compreensão, engajamento e conexão. Essa perspectiva possibilita percebermos de modo imediato como esse modo judaico de pensar sobre a fé e a aliança pode iluminar a compreensão do uso da linguagem da fé em Paulo. Um israelita ou judeu nunca teria tido uma perspectiva passiva da fé em Deus. Quando encontramos o que aparentam ser expressões não ativas da linguagem da fé, talvez seja melhor nos referirmos à fé como um modo ativo de receptividade ou uma vontade que acolhe, convida, curva-se e recebe com uma postura atenta e responsiva. Então, termina aqui o trecho do livro. Tá? Tá, vamos por partes. Eu vou explicar certinho a fé. Esse texto, ele basicamente está dizendo o seguinte, irmãos, para quem entendeu e quem não entendeu, talvez um pouco complexo, né? Mas assim, o que o texto está nos dizendo? Para os judeus, no Antigo Testamento, existe uma perspectiva de ação. Você precisava fazer algo. Basta que você olhe para a Bíblia
E você vai lembrar que no Antigo Testamento, as pessoas, elas, por meio dos profetas e tudo mais, elas oravam e acontecia alguma coisa. Ou os reis, ou os sacerdotes. Se você olhar para todo o Antigo Testamento, você vai reparar que existe, ou pelo menos existe a aparência de que Deus agia muito mais próximo no Antigo Testamento do que ele age hoje. Se você tiver uma análise assim muito sensível e muito sincera, você realmente vai perceber que Deus agia muito mais no povo de Israel do Antigo Testamento do que ele aparentemente age hoje. Correto? Vocês concordam comigo? Sim ou não? A aparência demonstra isso. Você vai ver o tabernáculo, ele dava ordem, ele falava com os profetas, ele emitia decretos, ele falava com os reis, ele falava com os sacerdotes, ele mexia o povo para lá, mexia o povo para cá, ele salvava de guerras, levava para a guerra, ele disciplinava seu povo. Parecia que a ação de Deus no Antigo Testamento ela era muito mais objetiva, muito mais direta e muito mais próxima do que aparentemente é hoje. Não parece que Deus está fazendo um monte de coisa hoje, né? A verdade é essa. Se nós olhamos para a igreja, você não vê o tempo todo coisas assim desse tipo acontecendo. Talvez nas igrejas mais pentecostais você até veja algumas coisas que a gente não vai entrar no mérito da questão, se são certos, errados, se são verdadeiros ou falsos, não é o mérito da questão. Mas a gente, em algumas igrejas mais avivadas, vê um pouquinho mais de ação, vamos chamar assim. Um pouquinho mais de ação. Já nas igrejas mais reformadas, você vê um pouquinho mais de obras. Mais obras do que ação. Então, o que é obra que eu estou falando? É a Casa Esperança, é o hospital, é a faculdade, é a universidade, é a escola, é o tratamento com as pessoas, são instituições que a igreja reformada cria. São outras formas de agir. Tá? Já a igreja os nossos irmãos mais pentecostais, eles já vão para uma fé um pouco mais ativa, no sentido mais assim espiritual mesmo, né, de milagres e coisas um pouco menos palpáveis, vamos chamar assim. Tá? Agora, existem duas características importantes sobre a fé, ainda respondendo essa questão. Existem dois tipos, praticamente, de fé. Tá? Duas qualidades, vamos chamar assim, da fé. A primeira qualidade é a fé que ela é vislumbrada apenas de um ângulo humano, de um ângulo natural. O que é uma fé natural? A fé natural, queridos, é a fé que todos os seres humanos têm, das crianças até os mais velhos. Todos nós temos fé. Pastor, todo mundo crê em Jesus? Não. Eu estou dizendo que todos nós temos fé. Se você perguntar para um psicólogo, um psiquiatra, um médico, alguma coisa dessa área, todos eles vão ser objetivamente claros. O ser humano tem uma área, vamos chamar assim, espiritual. Se nós trabalharmos todo o nosso ser, todo o nosso corpo, trabalharmos a nossa mente, o nosso físico, boa alimentação, fazer assim, tudo perfeito na sua vida. Ainda assim, se você não trabalhar a espiritualidade, o ser humano não pode ser completo. Certo? Então, isso é uma fé natural. Todos os seres humanos nascem com um pouco de fé. Todos os seres humanos nascem com um pouquinho de fé. Isso é um mérito, é um benefício, é uma bênção daquilo que a gente chama de graça comum. Lembra que a graça comum é a graça, uma parte da graça de Deus ministrada a todos os seres humanos. Todos os seres humanos nascem debaixo desta graça comum. Aí existe, então, vamos chamar assim, eu vou só chamar desse jeito, tá? Mas não é isso. Um upgrade, uma diferença para aqueles que são crentes. Tá? Existe uma diferença. Qual é esta diferença? A diferença é que nós recebemos algo a mais do que as pessoas comuns. O que é esse algo a mais para nós? Aí nós podemos chamar de fé viva. Fé viva. Por que é fé viva? Porque esta fé, agora, que é especial, assim como a graça especial é ministrada na vida dos eleitos, ela é uma fé ativa racionalmente. A fé comum, natural, ela não é racional, ela só existe. Eu não tenho controle sobre essa fé. Ela só existe.
ela só está lá. E cada pessoa vai trabalhar essa fé de uma maneira diferente. Então, um vai lá para o catolicismo, outro vai para o cristianismo mais reformado, outro vai para a igreja pentecostal, outros vão confiar no candomblé, outros vão confiar no islamismo, no judaísmo, no budismo e qualquer outras religiões. Outros não vão crer em religião nenhuma, mas eles ainda vão ministrar e trabalhar essa fé natural. Então eles vão crer no quê? Eles vão crer no político, eles vão crer na política, eles vão crer na ideologia, eles vão crer no poder do conhecimento, no poder da força humana, eles vão crer no poder da natureza. Em alguma coisa o ser humano vai crer, porque é natural do ser humano a fé, a esperança de crer em alguma coisa, de acreditar em algo. Isso é natural. Já a fé que nós temos, ela é uma fé racionalista, racional. É uma fé inteligível, ou seja, eu tenho domínio sobre essa fé a partir do momento que eu conheço de onde ela veio. Então, de onde que veio a minha fé especial e a sua também? A nossa fé veio do Espírito Santo de Deus. E como que no geral, né? Como que essa ministração ela acontece? Ela acontece quando a fé vem pelo ouvir. Completa para mim? E ouvir a palavra de Deus. A pregação, a proclamação das boas novas geram, por meio do Espírito Santo, fé. Essa fé, ela pode ser entendida, compreendida. Ela pode ser vivenciada, ela pode ser aprimorada. Firme fundamento. Agora, qual é o problema? Vamos chamar assim, desculpa, o problema não, eu falei errado. Qual é a diferença entre nós, calvinistas, e os nossos irmãos arminianos? A diferença para eles é que a fé, ela é algo que depende também do ser humano para ser gerada. Certo? Então, você precisa fazer algo, participar do processo de salvação. Então, a fé ela é gerada no seu coração e você tem algum controle sobre ela. Não é todo, mas é algum controle. Então, qual é o controle que você tem? Hoje, eu gostaria de ter fé em Jesus. Aí alguma coisa acontece, uma tragédia, passa o tempo, alguma coisa, e a minha fé esfria. Agora eu não quero mais ter fé em Jesus. Este é o controle, vamos chamar assim, que os nossos irmãos arminianos acreditam que eles têm sobre a fé. Tá? Agora, qual é a situação? Existe algum problema sobre isso? Nenhum. Nenhum. Para ser bem honesto, não existe nenhum problema. O que muda, basicamente, é que eles acreditam que eles podem negar a Cristo, que eles podem dizer não ao Evangelho, que eles podem sair da igreja, que eles podem trocar de fé, que eles podem deixar, abandonar Cristo, abandonar a fé. E para nós acreditamos que é impossível fazer isso. Se um ser humano consegue abandonar a fé, é porque, na verdade, ele nunca teve fé, de fato. Ele viveu pela fé natural. Ele trabalhou a fé natural, ele construiu essa fé natural, ele como é que eu posso dizer? Ele trabalhou, né? Ele trabalhou essa fé natural, e essa fé natural ela foi se construindo ao redor ali de um cristianismo, de uma religiosidade e tal. E aí os elementos que sustentavam essa fé se desfazem, eles acabam. Então a pessoa deixa de ter fé. Ela vai ter fé em outra coisa, porque a fé natural, ela pode ser movida, mas a fé em Jesus não pode ser movida. Porque ela é um presente de Deus. É algo que Deus nos dá, que não vem de nós, vem da ministração do Espírito nas nossas vidas. Isso serve para nós, calvinistas, e isso serve também para os irmãos arminianos. Eles também creem que a fé vem pelo Espírito, que é uma ministração do Espírito Santo, como se fosse um dom do Espírito. Tá? Mas a diferença é só essa, que eles acreditam que eles podem mover essa fé assim como a fé natural, e nós acreditamos que nós não temos essa possibilidade. A partir do momento que eu creio para sempre. Isso não significa, meus queridos irmãos, que a fé nossa, calvinista, uma fé reformada, ela não está sujeita a flutuações.
Existem momentos que eu estou muito mais crente, vamos chamar assim, e momentos que eu estou muito mais longe de Jesus, que a minha fé está fraquejando. Porque a fé, ela é racional. Se ela é racional, eu tenho sim algum controle, não de dizer se eu quero ou se eu não quero ela. Mas o controle que eu tenho é o controle de quanto mais próximo de Jesus eu estou, mais fé o Espírito vai ministrando no meu coração. E essa fé vai sendo nutrida. Ao passo que se eu me afasto de Jesus, se eu me identifico com o pecado, se eu abro o meu coração para a pecaminosidade do meu coração, se eu me afasto da igreja, se eu me afasto da comunhão dos irmãos, todos esses elementos eu vou tirando da minha vida, o que vai acontecendo com a minha fé? Ela vai perdendo a nutrição, ela vai esfriando. Mas ela não acaba, ela não sai, ela não deixa de existir, ela só fica esmorecida. Então, a fé, ela tem este elemento vivo. Por isso que os nossos irmãos arminianos, eles entendem, por causa desse aspecto vivo da fé, que você tem algum controle, que essa vivência da fé, né, essa vitalidade da fé, ela está ligada àquilo que eu faço. Mas não está ligada àquilo que eu faço, ela está ligada àquilo que ela é de fato, apenas aquilo que ela é. A fé é como se fosse, eu já preguei aqui algumas vezes sobre isso, a fé ela é como se fosse um músculo que precisa de uma academia espiritual. O que é a academia espiritual? Ler a Bíblia, meditar na palavra, orar, estar junto com os irmãos, compartilhar das nossas necessidades, compartilhar das nossas vitórias, dos nossos testemunhos, falar de Jesus, evangelizar, missões, discipulado, jejuar, importante também, emagrece também. Jejuar é muito bom. Falar das nossas, confessar os nossos pecados uns para os outros, exortar os nossos corações e os nossos irmãos em amor uns com os outros. Tudo isso são exercícios que vão fortalecer a nossa fé, que vão nutrir a nossa fé. Isso serve para qualquer crente, irmãos. Se o crente vive uma vida espiritual exemplar, a fé dele sempre vai estar nutrida. Independente do que se levante contra ele, vai estar nutrida. Se os irmãos vivem uma fé mais relaxada, vamos chamar assim, mais discreta, aquela fé mais assim, mais simples, mais tranquila, mais aberta, né? Então acontece as possibilidades que nós temos, então, de que as pessoas vão perdendo a fé. Não perdendo, né? Mas ela vai esfriando. Os nossos irmãos arminianos, eles passam, infelizmente, por dois problemas. Eles passam por isso também, certo? Eles passam por isso também, porque isso é uma característica da fé. É uma característica que todo crente vai precisar vivenciar. Só que qual é o segundo problema, a segunda dificuldade dos nossos irmãos arminianos? É que na cabeça deles existe, então, esta possibilidade de que eu tenho escolha. E se eu tenho escolha, então eu posso ter, automaticamente os nossos irmãos eles vão ter uma fraqueza a mais que nós não precisamos ter. Se eu não tenho controle sobre a minha vida espiritual, sobre a salvação, sobre a fé, sobre aquilo que é dom de Deus, então eu não preciso me preocupar com isso. Eu só preciso me preocupar em manter o meu relacionamento com Deus. Não porque eu vou perder a salvação, não por causa do medo do inferno, não por causa disso ou daquilo, mas simplesmente porque eu preciso fazer isso. A graça me leva a fazer isso. Já os nossos irmãos arminianos, eles têm essa outra dificuldade, porque eles têm escolha. E a escolha gera ansiedade. E a ansiedade gera uma dificuldade maior de nós lidarmos com a fé. Ou no caso deles, né, lidarem com a fé. Porque eles estão sujeitos à ansiedade do inferno, à ansiedade do medo. Puxa, agora eu pequei, será que eu estou salvo? Será que eu não estou salvo? Agora eu preciso me arrepender. Mas a gente sabe que o arrependimento, ele vem do Espírito. E isso não é negociável disso, em hipótese alguma, porque a própria palavra vai dizer que o arrependimento, né, que o Espírito é quem convence, certo? Ele convence, não é que ele dá. Ele convence o nosso coração do
Me ajuda aí? Pecado, justiça e juízo. Então, perceba que aqui não há possibilidades, e até os nossos irmãos arminianos vão concordar, não existe possibilidade do ser humano se arrepender por conta própria, a menos que haja uma ação primária do Espírito de convencimento. Esta ação do Espírito, para nós, ela é ministrada pela fé. Para eles, acontece o processo ao contrário. Primeiro, Deus ministra a palavra gera arrependimento e o arrependimento gera a fé. É o contrário, para nós é o contrário. Para nós a palavra é ministrada, nós temos fé, essa fé racional nos permite então passar pelo processo do arrependimento com clareza daquilo que nós estamos vivenciando, e aí então nós vamos nutrir essa fé que Deus nos deu. Para eles é o contrário, porque a fé ela é, ela é um elemento de sustentação, vamos chamar assim. Ela não é a firme certeza, firme convicção, lá como diz em Hebreus 11:1, a firme certeza daquilo que não se vê, mas das coisas que se esperam. Ela é um elemento que vai, vamos chamar assim, unir, ela vai selar todo o resto da salvação. Ela é uma espécie de selo. Então, se a fé dos nossos irmãos arminianos, ela é de alguma forma quebrada, todo o processo de salvação está em risco. Perceberam? Todo o processo de salvação fica em risco. Para nós, a fé não é um selo, ela é uma parte do todo. Então, ainda que a minha fé seja esmorecida, a minha convicção não é. Ainda que a minha fé seja esmorecida, ainda que o pecado, né, que eu esteja cometendo algum pecado, ainda assim a fé permanece, a esperança permanece, a conversão permanece, a regeneração permanece, a santificação, ela está comprometida, mas ela permanece em algum grau. A justificação permanece, porque ela é algo eterno. Não tem esses elementos de perda, de destruição, vamos chamar assim. Para os nossos irmãos arminianos, a fé é esse elemento de selo. Então ela vai selar o processo de salvação. A partir do momento que eu não creio mais, o processo está desfeito. Então quebrou a fé, quebrou a justificação, quebrou a santificação, quebrou a regeneração, e você tem que passar por esse processo todo de novo. Irmãos, isso é terrível. Na minha compreensão, isso gera uma ansiedade na pessoa. Isso gera um peso muito grande. Eu sou calvinista hoje justamente para não precisar passar por esse peso de você se colocar no lugar de Cristo. Não que eles fazem isso por maldade, né? Mas eles se colocam numa posição tão dura, tão difícil, né? Tão dolorosa, e aí acaba tendo esse conflito interno, já que a salvação depende um pouquinho de mim também, acaba gerando um conflito muito grande. E é por isso que nós vemos nas igrejas mais arminianas ou mais pentecostais, né, que são nossos irmãos em Cristo, irmãos. Eu não estou dizendo que eles só têm uma visão diferente, tá? Não quer dizer que eles são menos crentes, não é nada disso, por favor. Só uma visão diferenciada. Mas essa visão diferenciada, ela gera muito mais pessoas ansiosas, muito mais pessoas que falham no seu compromisso. E é justamente por isso que nós temos hoje no Brasil um número aí de 50, 60 milhões de cristãos, mas que na verdade falham no seu compromisso com Deus, que se dão para a corrupção, que se abrem para o pecado, que se abrem para um monte de possibilidade. Por quê? Porque na visão deles, na teologia arminiana, você tem essa possibilidade de participar, de fazer, de escolher as coisas. E isso acaba fraquejando a fé dos nossos irmãos de uma maneira muito, muito dolorosa para eles. E isso acaba gerando um peso que a nossa fé, na verdade, né, a palavra nunca impôs em nós. Então eu iria mais pelo caminho calvinista, não porque ele é o certo só, não porque ele é a melhor teologia que existe na face da terra, ou porque nós somos os donos da verdade, não. Eu iria só pelo fato de que, ao passo que eu creio que é Deus quem ministra, isso tira todo o peso, toda a ansiedade, toda a preocupação, todo
todo aquele jugo pesado que impõe sobre a minha ação. É a ação de Cristo. É a ação de Cristo. Puxa, a igreja não está indo bem. É lógico que existem coisas que a gente tem que fazer, mas também faz parte da ação de Cristo. As coisas que nós vivenciamos, elas não precisam ser nossa responsabilidade apenas, nós podemos compartilhar ela com Cristo. Já os nossos irmãos arminianos têm essa dificuldade, por causa da sua teologia, eles não podem compartilhar com Cristo tudo. Porque ao mesmo tempo que eles podem fazer isso, eles também não podem, porque existe essa participação humana mais pesada. Espero que tenha respondido. Fale. Microfone. Duas coisas que eu queria colaborar aqui. Nisso ainda que o senhor estava falando. Que paz que traz saber que é um Deus que faz tudo por nós, né? O único momento em que o homem ele foi dotado de livre-arbítrio, ele tomou isso para si mesmo e estamos aí, né? Deu no que deu. E é um privilégio você depender exclusivamente de Deus. Isso não te traz, digamos, não uma preocupação, mas isso não te dá medo, sabe? Tira, o amor lança fora o medo, como a palavra de Deus fala. E é importante a gente ter essa mentalidade de olhar para as nossas vidas e fazer uma autorreflexão. Será que Deus ele seria bom se ele deixasse alguma parte da minha salvação na minha mão? Deus não seria bom. Deus aí de fato seria um tirano, né? Sabendo que eu não ia acertar sempre, sabendo que eu ia falhar, que eu falho a todo momento, Ele ia deixar minha salvação, parte do desenvolvimento da minha salvação na minha mão, né? Isso dependendo de mim, né? Isso seria muito cruel da parte de Deus, mas Deus ele é bom, né? O fato de ter enviado a Jesus é a prova de que a gente não consegue fazer absolutamente nada. Jesus mesmo fala isso lá quando a gente estava falando o texto base que deu início a essa série, né, que é o de João 15, que Jesus é a videira e nós somos os ramos, e que sem Ele nós não podemos fazer nada, é uma verdade bíblica. E é tão bom descansar nisso, né? Mas infelizmente o humanismo e o antropocentrismo, né, tenta colocar o homem a todo momento como o seu próprio Deus e acaba a frustração atrás de frustração, porque não é isso que Deus requer de nós, né? A vontade de Deus é boa, né? Os 10 mandamentos falam sobre coisas boas, né? E Ele requer isso de nós, né? Miqueias 6:8 vai falar o que Deus requer de nós. E é muito bom isso, é muito bom ser participante, coparticipante da obra do Senhor. Não que Ele precise da gente, mas isso Ele demonstra a graça também e manutenção dessa fé nisso, participando das coisas de Deus, na missão que Ele nos deu, né? E a segunda coisa, Rev, que eu estava lendo um texto aqui, que está em João 4 também, que é a sequência do texto que o pastor Lucas hoje trouxe na devocional, que é o texto da cura do filho do oficial do rei, né, em que Jesus ele cura à distância, né, aquele homem ele se aproxima de Jesus para saber, lá está lá em Lucas capítulo 4, versículos 43 a 54, né? Ele se aproxima de Jesus porque sabia que Jesus podia curar, e a fé desse homem é desenvolvida, né, da ponto que ele só vê Jesus como a última opção, né? E Jesus ele fala lá no versículo 50, vá, o seu filho vai viver. E na sequência o texto fala, o homem creu na palavra de Jesus e partiu. Quando já estava a caminho, os seus servos vieram ao encontro dele, anunciando-lhe que o seu filho estava vivo. E é interessante o versículo 52. Então perguntou a que hora o seu filho havia se sentido melhor e informaram. Ontem, a 1h a febre o deixou. Com isso, o pai reconheceu que aquela era precisamente a hora em que Jesus tinha dito a ele, o seu filho vai viver. E ele e toda a sua casa creram. É interessante ver como a fé ela também questiona. Aquele homem ele chegou assim, chegou com uma informação. Meu filho está bem, mas que horas que isso aconteceu? E aí ele ligou o tico-teco dele e falou, olha, foi nessa hora que Jesus falou para mim lá que meu filho ia viver. E por causa disso, dessa constatação racional, foi que ele não apenas creu agora de uma forma muito mais madura do que antes, do que ele só foi buscar Jesus, só por sabendo que Jesus talvez poderia curar, como uma espécie de guru, mas creu que agora Jesus era Deus, porque curou seu filho. Isso serviu de testemunho para os que da casa dele também viessem a crer. Então a fé ela é questionadora, assim. A fé
ela é algo que não, o questionamento da fé não é incredulidade, muito pelo contrário, é falta de fé que é incredulidade. A fé verdadeira vai buscar conhecimento. É por isso que houve tanto desenvolvimento teológico, desenvolvimento científico ao longo da história, por homens de Deus, homens que buscavam ali o porquê das coisas e foram descobrindo as obras maravilhosas de Deus no meio da criação, na vida das pessoas. Então a fé é algo que deve nos mover, né, a todo momento. Isso. O que é importante nós olharmos também, irmãos, a respeito da fé, nessa diferença entre a fé, o conceito de fé reformado, calvinista, e a fé mais arminiana. Existe uma diferença muito grande, e aqui sim é um problema, né, ou pode se tornar um problema. Porque, veja, imagine, por exemplo, que o Narciso bate as botas hoje. Tá? Imagine que deu ruim para ele. Que no caso deu bom, né, porque ele vai para o céu. Mas imagine que né, ele faleceu. Então nós vamos chegar para a esposa dele, se ela chegar e falar, por quê? Por que isso aconteceu? Porque Deus é bom. Deus levou o Narciso para si. Para os nossos irmãos arminianos, essa dificuldade existe no sentido de nós calvinistas, somos mimados. Somos filhos mimados, porque tudo a gente depende de Deus. Para os nossos irmãos arminianos, estou dizendo que pode se tornar um problema, uma coisa inconsciente que às vezes está lá, por causa do humanismo, daquele negócio que o homem é o centro de todas as coisas, o ser humano é quem decide a sua vida e tudo mais. Isso pode gerar nos nossos irmãos um problema de olhar para nós e falar, cara, esses daí são um filho mimado, bando de gente, sabe, frouxa, não toma decisão da sua vida, não toma rédea da vida, tem que ficar dependendo de Deus o tempo todo. Deus tem mais o que fazer. Toma rédea da tua vida, entendeu? Vai viver, vai fazer as coisas, para de ficar dependendo. Existe um problema, lógico, isso é inconsciente, mas também pode existir essa visão de que eu estou no controle, sou eu quem decido. Mais uma vez, isso acontece de maneira inconsciente. Você não vai ver um arminiano, a menos que ele não seja crente, ou seja, uma pessoa completamente arrogante, mas, no geral, você nunca vai ver um arminiano dizendo, eu estou no controle da minha vida. Nunca isso vai acontecer. Eu só estou dizendo que isso pode se tornar uma possibilidade no sentido subconsciente. Está lá, mas a pessoa nem percebe que está lá. Que é isso que, de fato, está acontecendo. Uma vez eu questionei um arminiano sobre isso. Eu falei, cara, por quê? Qual que é a tua dificuldade, de fato, em crer que Jesus, que Deus é soberano e é Ele quem escolhe se Ele vai te salvar ou não? Aí a resposta dele foi exatamente essa. Ele, depois de muito tempo pensando, né, ele falou, é porque eu preciso decidir. Se eu não decidir, eu sou inútil. Eu sou uma pessoa que eu não presto, eu não existo. Percebe como é cruel? Não precisa ser assim. Não precisa. Na nossa visão humana, você sabe muito bem disso, existe um conceito humano, tá? Um conceito totalmente humano, que é o filho na casa dos pais. Você conhece esse conceito? Se chega um cara, o cara está lá, tem todas as suas habilidades, o cara está trabalhando, o cara, show de bola, o cara top. Aí está lá com uns 38 anos, ele está morando com a mamãe. O que a gente vê? Qual que é o nosso conceito dessa pessoa? Péssimo. Isso também é levado para a nossa fé. Tá? De maneira inconsciente, isso também é levado para a nossa fé. Do mesmo modo que eu, como ser humano, preciso me desenvolver, preciso tomar a rédea da minha vida, isso também pode ser levado de maneira inconsciente para a fé. Só que a fé calvinista, ela é uma fé contra-intuitiva. Ela é contra a nossa intuição. A nossa intuição é, eu faço. Para a nossa fé é, Deus faz. Deus faz. E isso, querendo ou não, irmãos, é uma questão que nos humilha. Nos humilha. Eu vou ser bem honesto com você. Eu me sinto humilhado pela minha fé. Sabe por quê? Porque eu não tenho escolha. Eu estou falando agora não do pastor Patrick, tá? Do pessoal. Seria muito mais fácil, muito mais cômodo para mim, eu dizer para mim mesmo, eu preciso nutrir a minha fé cada vez mais para um dia eu ser curado, porque depende de mim. É meu problema.
Eu preciso fazer alguma coisa. Só que, na minha humilhação como ser humano, como filho de Deus, como alguém que depende exclusivamente da graça de Deus, eu preciso dizer, eu estou hoje deficiente visual, porque Deus quis. Não depende de mim. Eu não posso fazer nada para mudar isso. Isso é humilhante. Isso é profundamente humilhante, se a gente olhar pelo modo natural das coisas. Se você olhar só para o modo natural, isso é humilhante. Eu não tenho nada que eu possa fazer. Eu posso orar mais, eu posso fazer tudo, não importa. Se Deus não quiser, Ele não faz. Isso é humilhante, se a gente pensar pelo modo natural. Mas para o modo, vamos chamar assim, para o modo de fé, é dependência total de Deus. Eu dependo de Deus para tudo. Você depende de Deus para tudo. Tudo que nós temos, tudo que nós conquistamos é graça. É bênção de Deus, é benefício de Deus, conquistado por sangue na cruz do Calvário. Tudo é Deus. Tudo é Ele. Ele faz e Ele deixa de fazer. Ele diz sim, Ele diz não, Ele diz espere. Deus está no controle. Ao mesmo tempo que isso gera um certo grau de humilhação da nossa parte, isso também gera um descanso. Bom, já que eu não posso fazer nada, então eu preciso descansar em Deus e deixar que Ele age. Isso também gera uma compreensão maior desse nutrir da fé. Isso acontece com todos nós, irmãos, com tudo na nossa vida. Perdeu o emprego. Ai, poxa vida, eu devo ter feito um monte de besteira, a culpa foi minha, eu que falei do fulano, eu fiz isso. Deus está no controle de todas as coisas. Tá? Então, a nossa fé, ela visa, não é nada, ninguém fez isso por acaso, né? Mas a nossa fé, ela visa uma tentativa de você tirar o peso do ser humano, o jugo pesado de que é você que tem que fazer, é você que tem que estudar, que tem que se matar para conseguir alguma coisa diante de Deus. Porque daí, irmãos, isso é mérito. É mérito. E a fé não é mérito. Justamente por isso que a gente lê o texto lá de Efésios 2. A fé ela é um dom de Deus para que ninguém se glorie. Eu não posso me gloriar. Sabe por quê? Porque se eu falar para você hoje, olha, irmãos, eu orei por 12 horas seguidas e Deus me curou. Aí o que acontece? Então eu vou orar 14. Você vai colocando degraus de possibilidades daquilo que eu posso fazer. O fulano de tal, ele é melhor, ele consegue mais coisas porque ele é rico. Ele consegue mais coisas porque ele tem mais tempo de passar com Deus. Ele consegue mais coisas porque ele é pastor, ele passa o dia inteiro com Deus. Ele é presbítero, ele é diácono, ele é isso, ele é aquilo. Ela é uma mulher de oração. Ela acorda às 4 horas da manhã e fica orando até às 9. Eu tenho que trabalhar às 5, eu não tenho tempo para ficar orando assim. Por isso que Deus dá mais para ela. Irmãos, isso não existe. Não há possibilidades de Deus fazer isso. Isso seria injusto. Aliás, isso seria terrível, abominável diante de Deus. Até porque o próprio Deus, o nosso Deus, sempre vai falar o seguinte, o próprio Senhor Jesus disse isso: aqueles que desejam ser os primeiros, sejam os últimos. A fé, ela é contra-intuitiva. Então, todas as vezes que a nossa fé ela está sendo intuitiva, ela é um negócio assim, está muito claro demais, talvez você precise desconfiar um pouquinho de que talvez tenha um pouco mais do teu coração do que deveria ter. Né? Então é importante isso. Tá? Narciso, eu preciso de horas. Tem muita coisa para falar ainda. Meu Deus do céu. O tempo passa muito rápido quando a gente se diverte. Por que não tem almoço da comunhão? Né? Eu podia ir até meio-dia. Deixa eu tentar encerrar aqui, se não tivermos mais perguntas, mas deixa eu só te dar algumas coisas importantes. Tá? Existe sim uma diferença entre a fé do Antigo Testamento e do Novo Testamento, certo? Qual que é essa diferença? Agora vou tentar ser bem rápido. Tá? Qual que é a diferença? A primeira diferença, e a única, na verdade, é que, ou melhor, duas, na verdade. A fé do Antigo Testamento, ela é aquela fé mais prática, mais pragmática. Eu preciso fazer as coisas. Tá? Eu faço e Deus faz. Eu faço e Deus faz. Isso fazia parte da revelação de Deus. Era assim antigamente.
por causa da revelação que eles tinham na época, né? Lembre-se que a revelação é progressiva, ela acaba no livro de Apocalipse, mas a revelação então era progressiva. Então naquela época funcionava assim, eu fazia e Deus fazia a sua parte também. Tá? Deus fazia e eu fazia a minha parte também, ponto. A segunda parte era que é uma fé esperançosa. O que é uma fé esperançosa? A fé no Antigo Testamento era a fé que esperava Jesus vir. Era uma fé messiânica, ela esperava o Messias vir. A esperança de salvação não era no Messias, mas era na vinda do Messias. O Messias viria. Era isso que justificava as pessoas pela fé no Antigo Testamento. Espera só um pouquinho, segura aí, deixa eu comentar aí. Agora vamos para o Novo Testamento. Desculpa, Novo Testamento. Novo Testamento. No Novo Testamento tem duas partes, tá? Duas partes. Qual que é a primeira? Era a fé enquanto Jesus estava aqui. Então era a fé de fato em quem Jesus era. Tá? Em quem Jesus era, porque ele estava ali. A fé em quem Jesus era. E depois é a nossa fé. Agora, o que aconteceu agora? Quais são os elementos agora? Primeiro, a nossa fé ela tem um caráter agora esperançoso de novo, porque nós esperamos a segunda vinda de Jesus. Correto? Todo mundo espera isso? Amém. Segunda coisa, nós também cremos em quem Jesus é. Por quê? Porque Jesus não foi para os céus apenas, mas ele mandou um consolador, ou seja, nós temos um relacionamento com Jesus. Portanto, essa é uma fé mais completa, perceba. Ela tem o elemento que tinha no Antigo Testamento, de esperança. Ela tem o elemento, enquanto Jesus estava aqui, no quem Jesus é. E ela também tem dois sentidos. O primeiro é o sentido pragmático. Eu preciso fazer. Só que a diferença é, eu não preciso fazer porque eu vou ganhar alguma coisa em troca. Eu preciso fazer porque a graça de Jesus me constrange à obediência, ao fazer. A fé sem obras é morta. Por que ela é morta? Porque a fé ela é um relacionamento com Jesus, né? Um elemento do relacionamento com Jesus. Então ela tem esse caráter sim pragmático. Eu faço, mas eu não faço para ganhar algo em troca. Eu faço por causa do amor constrangedor de Cristo. Então eu obedeço, eu faço. Eu vou atrás de fazer tudo o que for possível para agradar o Senhor Deus, mas também para nutrir a minha fé, para desenvolver essa fé, para as boas obras que Ele mesmo já predestinou. Tá? Mas ela também tem um caráter imanente. O que é imanente? Que não pode ser tocado, não pode ser, né, você não pode pôr a mão. É algo sobrenatural. Por que ela também é sobrenatural? Porque nós não caminhamos com Jesus físico, mas nós caminhamos com o Espírito Santo. Portanto, sobrenatural. O que é sobrenatural? A oração, quando você lê a palavra e alguma coisa te chama a atenção ali, e você ouve a voz de Deus, entre aspas, naquele momento, aquilo ali é sobrenatural, uma fé imanente. Agora é preciso, irmãos, que a gente tenha um equilíbrio, nem 8, nem 80. Nem a fé pragmática que só faz, que vira religiosidade pura, e nem a fé que é só imanente, que é só espiritual, que você vê demônio em tudo, anjo em tudo, que vira uma bagunça total. Vira espiritualista, isso. Qualquer coisa é sobrenatural. Né? Tudo é sobrenatural. Vamos sempre buscar o equilíbrio. Um pouquinho daqui, um pouquinho dali. Se tiver mais para cá, puxa um pouquinho mais para cá. Se tiver muito para cá, puxa um pouquinho mais para cá. Fica sempre no equilíbrio. Tá? Eu vou só passar pelos elementos, mas Narciso, leia a pergunta lá. Vou deixar a pessoa A pergunta aqui é da nossa irmã Carla. Ela jogou aqui uma situação e fez uma pergunta na sequência. Tenho um parente ou amigo com uma doença terminal, estou confiando e pedindo pela cura desse querido, mas a cura não vem e essa pessoa vem a falecer. Significa que não tive fé suficiente? Muito pelo contrário, porque você orou. Você orou. Você confiou em Deus. A questão é, lembra que eu falei? A fé, ela não é um elemento de conquista. Ela é apenas um elemento de relacionamento. Não é porque eu tenho fé que alguma coisa tem que acontecer. Mas eu tenho fé em quem Deus é. E se Deus é tão bom,
se Deus é tão maravilhoso, se Deus faz as coisas, se Deus está no controle de todas as coisas, aprove a Ele. E quem é o dono da vida? Não sou eu. Né? Então, mesmo que eu ore, ainda que no livro da vida esteja escrito que o fim daquela pessoa é, sei lá, no dia 1º de outubro de 2023, não há fé. Não existe fé que possa mover a vontade de Deus. Ah, pastor, mas nós lemos um texto no começo que diz que se eu tiver fé o suficiente, como um grão de mostarda e tal, eu posso dizer para uma montanha, vai para lá, e ela vai para lá. Você pode tentar fazer isso se quiser. Desde que seja a vontade de Deus. Mas tem um elemento ali, Lúcio, que é muito fantástico. O texto, ele é muito claro. Ele vai dizer se eu tiver. Se eu tiver. Tá? Agora veja que coisa interessante. A gente falou que a fé ela é um dom de Deus, é um presente que Deus nos dá. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Tá. Quem dá a quantidade de fé necessária para alguma coisa acontecer? Deus. A responsabilidade também é dele nesse sentido, não é minha. Não é eu que tenho menos fé. Não sou eu que tenho uma fé frágil. Não sou eu que tenho uma fé menor. Eu tenho aquilo que Deus me deu. É lógico, nós precisamos nutrir isso. A nutrição da fé faz parte, sim, das nossas responsabilidades humanas. Não é para largar Deus aí fazendo as coisas e tomar suquinho de laranja. Não. Nós temos a nossa responsabilidade humana. Não somos robozinhos. A gente já falou bastante sobre isso. Nós precisamos nutrir a nossa fé. E esse nutrir está dentro das nossas responsabilidades. Eu preciso orar. Deus não vai orar por mim. Eu preciso ler a Bíblia. Deus não lê a Bíblia por mim. Ele não ministra a sua palavra por osmose. Eu preciso ler. Eu preciso abrir. Eu preciso vencer a preguiça. Eu preciso vencer o meu eu. Eu preciso vencer até mesmo o diabo, às vezes, nesse sentido. Mas é nossa responsabilidade, nutrir a nossa fé. Mas a fé, ela é algo que vem de Deus, não vem de mim. Então você não precisa, nunca, jamais se culpar. Ah, mas eu orei e não aconteceu. Não aconteceu porque Deus não quis. Não porque você tem fé de menos, porque você é responsável, porque você, sei lá, não orou o suficiente, não se entregou o suficiente. Não é nada disso, irmãos. Deus ministra a sua vontade sobre as nossas vidas. Acho que dá para a gente tentar continuar na semana que vem, Narciso. Porque ainda falta falar os tipos de fé que existem. Oi? Isso. Depois a gente vê certinho. Mas vai precisar mais pelo menos uns 15 minutinhos, acho que a gente consegue fazer lá na aula seguinte. É importante, só um comentáriozinho bem de leve, só lembrando, a gente viu, quando a gente está falando sobre o Pacto da Graça, como Deus ele comunicava essa graça no Antigo e no Novo Testamento, né? De que por causa da progressão da história, precisava ser algo mais sensorial, né? Precisava ir pela visão, pelo olfato, pelo paladar, justamente por ser uma fé ali, um desenvolvimento ainda muito infantil, né? Naquela época da história. Mas os nossos irmãos do Antigo Testamento também criam em Jesus por meio desses elementos, né? Na vinda do Messias. Hoje, a gente, por causa dessa progressão, por causa dessa graça, pelo fato da gente não precisar mais apelar para os meios sensoriais, a gente precisa ter em mente que a nossa fé ela precisa ser madura, ela precisa ser, assim, dar testemunho de uma forma muito enfatizada em Jesus, porque Jesus já se revelou. Né? Isso não se dá pelo entendimento, a revelação, não se dá pela conquista, essa revelação, mas vem pelo próprio Filho de Deus em se entregar por nós, e é por isso que a nossa fé precisa ser madura e muito clara, né? Independente das circunstâncias. E a nossa fé, como o senhor falou, citando a Bíblia ali, ela precisa demonstrar fruto, senão ela é morta. Isso. E ela, no lugar onde nós estamos, vivendo, dando testemunho de quem é Cristo, precisamos ser fiéis. E, assim, independente do que aconteça. Na verdade, assim, sendo bem calvinista, né, a gente não precisa ser fiel, nós seremos fiéis. Amém? Nós seremos porque Deus faz a gente ser fiel. É Ele que está no controle. Agora, irmãos, deixa eu só falar uma coisa bem rapidinho para a gente terminar. Se você tiver perguntas, dúvidas, alguma coisa que você não colocou aqui ou que não deu tempo,
faça a gentileza de guardar a sua dúvida, anote a sua dúvida e traga na próxima aula, não tem problema. Tá? Nós não estamos com pressa nenhuma de terminar as coisas numa semana só e sair fora. Então, se você tem alguma dúvida, se sobrou alguma dúvida ou apareceu durante a semana, faça. Ou se, de repente, eu falei alguma coisa que não ficou 100% esclarecida, traga na semana que vem, não tenha vergonha. Tá? Não fique, mas será que ele vai pensar de mim? Não vai pensar nada, só traga. Tá? Tragam as suas dúvidas, falem conosco, porque a gente precisa nos esclarecer nesse sentido, a gente precisa desenvolver o nosso conhecimento da palavra, e nós só vamos fazer isso quando os irmãos também participarem. Então participe, não tenha vergonha, não tenha medo, não tenha nada, só venha e participe. Tá? Então se tiver alguma coisa, anote e traga na próxima aula. Vamos orar? Eu quero convidar o Narciso, já que você está por aí hoje, aproveita para orar por nós. Bondoso e querido Deus, te louvamos, Pai, porque o Senhor é o realizador da nossa fé. O Senhor é quem nos dá a fé, isso vem do Senhor. E obrigado por isso, Deus. Não é algo que é de mérito nosso, não é algo que conquistamos ou construímos. E se isso é aplicado nas nossas vidas e demonstrado nas nossas vidas, isso é mérito do Espírito Santo que habita em nós, Pai. Permita, Deus, que nós sejamos cada vez mais moldados, Pai, à semelhança de Cristo por meio dessa fé tão maravilhosa. Obrigado porque nós não somos mais pessoas que andam nas trevas, Pai, mas o Senhor nos chama das trevas para a luz, como lemos hoje mais cedo na sua palavra. Obrigado, Deus, porque isso vem do Senhor, Pai. Obrigado porque o Senhor é tão bom e não permite que algum estágio da nossa salvação esteja na minha mão ou nas nossas mãos, Pai. Mas é o Senhor, o Espírito Santo, que opera em nós o querer, o realizar. E é o Senhor quem continua a nos sustentar até o fim das nossas vidas, até o final da nossa jornada. Sabemos que a nossa jornada, Pai, ela é turbulenta, ela é de fato muito, muito cheia de obstáculos, muito difícil muitas vezes. Mas a nossa fé, Pai, nos resguarda, Pai, e protege o nosso entendimento, sabendo que a chegada, Pai, na glória, ela é certa, ela é segura. Que o Senhor continue a nos lembrar disso, que a nossa fé, por mais que esteja desmorecendo, Pai, ela seja aprimorada pelo poder do Espírito Santo. Coloque, Pai, em nós também em evidência o nosso senso de responsabilidade, Pai, a nossa parte nisso que o Senhor também nos chama, Pai. Não que isso dependa de nós também, mas o Senhor opera também através de nós e por nós, Pai, para que estejamos dando bons frutos. Que a nossa fé, Pai, seja também testemunho para aqueles que ainda não creram em Jesus, Pai, para que eles venham estar experimentando essa fé tão maravilhosa, Pai, que é independente das nossas realizações. Mas obrigado, Jesus, porque temos o privilégio de estar com o Senhor todos os dias por causa dessa fé que a todo momento nos constrange, nos mostrando quem é o Senhor. Te louvamos, Deus. Obrigado por esse momento de escola bíblica, obrigado pela vida do pastor Patrick, Pai, obrigado, Deus, pela vida dos nossos irmãos que estão aqui participando da aula, também que eles estão participando pela internet, que se ainda a fé, Pai, não é evidente no coração dessas pessoas, de nós, Pai, que o Senhor venha estar mostrando e revelando isso e operando, Pai, de uma forma assertiva, Pai, intencional, a fim de que nós sejamos convertidos ao Senhor. Te louvamos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Então,